Olá pessoal, eu sou Juliane Silva, bem-vinda aqui ao nosso canal do Ministério Ágios. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu espero que você possa estar sendo abençoado através dessa palavra. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal novamente, Depois de um certo tempo afastada dos vídeos, estou retornando com a graça do nosso Salvador. Hoje eu gostaria de meditar um pouco com vocês num trechinho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 40, dos versos 20 a 23, e diz assim a palavra: E aconteceu ao terceiro dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro Mó a seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mó enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Eu gostaria de frisar aqui, essa última parte que diz assim: o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amados e amadas, esse trecho aqui nos reporta a uma parte da história de José, como a maioria conhece, filho de Jacó, um dos filhos, filho preferido de Jacó, que foi vendido como escravo aos egípcios, pelos irmãos invejosos deles, os irmãos que tinham inveja, tinham ciúme de José, acabaram vendendo. Ele foi vendido como escravo, acabou na casa de Potifar, um oficial do rei, e em razão da mulher de Potifar ter se interessado, ter colocado os olhos, no lado desse lado, olhando para esse lado de intimidade, esse lado sexual, homem e mulher, ela acabou se interessando, como homem, por José. E ele, como um bom servo de Deus, se negou a ter algum tipo de relacionamento com ela. Em razão disso, ela chateada acusou injustamente José de tentar violentar ela. E por causa disso ele acabou preso, foi mandado para a prisão, em razão de não ter cedido aos caprichos da mulher do seu patrão, digamos assim, que era Potifar. E ali ele foi jogado no cárcere injustamente, e em determinado momento, também estavam ali o padeiro e o copeiro também estavam presos, e eles tiveram sonhos, os quais, naquele momento, José, usado por Deus, porque a Bíblia diz que em todo tempo Deus era com José, Deus estava com José, porque ele era um servo fiel, e em razão, nessa oportunidade, digamos assim, que ele teve ali, Deus deu a ele a interpretação daqueles sonhos, e tudo se cumpriu como José havia dito. No dia do aniversário de Faraó, ele mandou chamar o copeiro e o padeiro, lá da prisão, e o copeiro ele restaurou seu cargo de copeiro, e o padeiro ele o enforcou do jeitinho que José havia interpretado lá na prisão. Naquele momento que José havia interpretado esses sonhos lá na prisão, ele pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando ele estivesse lá, com Faraó, que na verdade fosse cumprido aquela interpretação. Ele pediu para que ele se lembrasse dele, mas a Bíblia diz que ele se esqueceu de José, certo? E José tinha todos os motivos para estar ali revoltado, triste, na prisão, no estado em que ele estava, porque ele havia sido vendido pelos próprios irmãos, pessoas que deveriam amar. O copeiro que deveria ter se lembrado dele acabou se esquecendo. E aí eu quero, juntando tudo isso, eu gostaria de meditar em outro trechinho da Palavra de Deus, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória.
né? E aí você pode estar me perguntando, mas que peso de glória é esse que José, né? Vamos fazer a relação lá de José com esse verso aqui de Coríntios. Que peso de glória é esse que José estava passando? Uma pessoa que foi vendida como escrava pelos próprios irmãos, pessoas a quem deveria demonstrar amor para ele. Que peso de glória há em ser vendido, em ser lançado na prisão injustamente, acusado injustamente, ter sido esquecido, né? Que peso de glória é esse que José, né? Que essa tribulação toda que ele estava passando, onde havia glória nisso tudo? Em ser vendido, em ser esquecido, em ser injustiçado, em estar preso, né? A gente olha assim e não vê glória nenhuma. Mas no mesmo capítulo lá de Coríntios, no verso 18, diz assim, 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Os nossos olhos, meus amados, não devem estar nas coisas aqui da terra, que elas passam. Os nossos olhos devem estar nas coisas do porvir, nas coisas que Deus tem preparado para nós. A nossa esperança deve estar nestas coisas, na eternidade, no céu, em Cristo, no plano de Deus para as nossas vidas, que muitas vezes a gente acha, né, a gente pensa, a gente planeja uma coisa, mas os planos de Deus são diferentes. Então nossos olhos têm que estarem fitos nessas coisas, nas coisas que Deus tem preparado para nós, nas coisas do céu, nos planos e projetos que o Senhor tem para nós, porque Ele sim é aquele que realiza os nossos sonhos. Os sonhos que Deus traçou para mim, para você, como para José, Ele mesmo é quem se encarrega, meu querido, de cumprir. Então nossos olhos têm que estar nessas coisas, né? Por mais que a gente se sinta maltratado, esquecido como José. Existe uma coisa que quando eu li, o Espírito Santo chamou a atenção ao meu coração. José cometeu uma pequena falha, porque antes, né, quando ele interpretou o sonho ali do copeiro e do padeiro na prisão, ele olhou para o copeiro e disse assim, não se lembre de mim, não se esqueça de mim, lembre-se de mim lá. De alguma forma, José depositou um pouco da confiança dele ali no copeiro, naquele homem, né? E Deus, de certa forma, mostrou a ele que a nossa confiança não deve estar no homem da terra. A Bíblia não relata se ele ficou chateado, se ele ficou entristecido, revoltado com o copeiro por ele ter se esquecido. A Bíblia não relata, mas de certa forma a gente pode achar que ele tenha ficado decepcionado, porque em algum momento ele depositou a sua confiança ali, pedindo para o copeiro lembrar-se dele. E na verdade, a nossa confiança deve estar depositada no Senhor, porque o Senhor, Ele não esquece de nós. O Senhor, Ele não esquece de nós. É por isso que eu estou aqui esta noite, para dizer isso a você. O Senhor não esquece de você. Ele não esquece dos planos que Ele tem para cumprir na sua vida. Amém? E a gente pode também lembrar, claro, do próprio exemplo do Filho de Deus. É o maior exemplo, meus amados. Jesus Cristo, Ele foi açoitado, foi humilhado, foi morto, uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, mas Ele ressuscitou e Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que maior exemplo, né? Jesus, que passou por toda a dificuldade, Ele foi glorificado. Deus, no momento oportuno, honrou Jesus, né? Ressuscitou e hoje Ele está à destra, glorioso, ao lado do Pai, né? Esse é o maior exemplo, né, que nós podemos dar. A Bíblia diz que 2 anos depois, né, de Faraó ter restaurado o cargo do copeiro, ter mandado enforcar o padeiro, a Bíblia diz que 2 anos depois de ter acontecido isso, Faraó teve um sonho. E não havia ninguém que pudesse interpretar aquele sonho. Ninguém conseguia dar interpretação. E foi aí que aquele mesmo copeiro que esqueceu de José, foi ele mesmo quem lembrou de José e disse a Faraó, olha, tem um hebreu que interpretou os sonhos. Faraó mandou chamar José e olha só o que aconteceu. Está lá em Gênesis 41:40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior
que tu. Aleluia! Tá vendo? O momento chegou. 2 anos depois, esse mesmo copeiro que se esqueceu de José se lembrou dele, né? Deus, na verdade, fez ele se lembrar de José e no momento oportuno Deus o honrou, né? Jesus passou por todo o sofrimento, por toda a humilhação, mas Deus o ressuscitou e o glorificou, né? Hoje ele está ali na glória eterna com o Pai, e no momento oportuno aqui também Deus glorificou e honrou José, né? Tornando ele só estava somente abaixo de Faraó. Meus amados, eu não sei se é 1º ou é 2 Coríntios, capítulo 15, verso 57, que diz assim: o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Não perca a oportunidade de servir a Deus. Não perca a oportunidade de ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Não perca. O que a gente pode extrair dessa lição é que quando José estava lá preso, ele já havia sido vendido pelos seus irmãos, já havia sido acusado injustamente, estava preso injustamente, e na primeira oportunidade que ele teve de servir a Deus, de ajudar aquelas pessoas com a interpretação, com o dom que Deus tinha dado a ele assim o fez. Ele tinha todos os motivos para estar ali revoltado, chateado, desiludido, mas ele não. Ele aproveitou a oportunidade para ajudar, utilizando o dom que Deus deu a ele, né? Ali na prisão. E algo me faz também lembrar, quando a gente medita nisso, nessa passagem, eu me lembro da história de Ana, e eu vou ler aqui um versículo para vocês que se encontra em 1 Samuel, verso 1:19, que diz assim: depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! Olha só que maravilha, assim como José tinha sonhos, ele teve sonhos, e Deus no momento oportuno foi honrando José, porque ele estava ali servindo ao Senhor, né, em todas as oportunidades. Ana também tinha um sonho, era de ser mãe, e a Bíblia diz que Deus se lembrou dela quando ela adorou ao Senhor e teve relações com seu marido, porque a Bíblia diz que ela vinha muito triste, inclusive Elcana, né? Eu não sei se também isso tinha abalado a relação dela com seu marido Elcana, mas a própria palavra de Deus diz que depois que ela foi, adorou ao Senhor e Elcana conheceu a Ana, o Senhor se lembrou dela. Amém? Meus irmãos, a lição que eu tenho para extrair de tudo isso, de todos esses trechos que a gente passe hoje aqui na palavra de Deus, é que se você estiver preso, se você estiver sentindo esquecido, se você tem um sonho que ainda não se realizou, se a sua margem está fechada, se você está triste por problemas familiares, porque as pessoas não lembram de você, eu quero dizer a você que tudo que a gente faz para o Senhor, a nossa adoração, nada disso é em vão. Ana adorou o Senhor, esse foi o segredo, adorar o Senhor. José continuou servindo ao Senhor, mesmo na prisão, mesmo triste, mesmo injustiçado, ele continuou servindo a Deus. A oportunidade que ele tinha, ele estava ali. Então, quero dizer a você que você continue adorando, continue servindo ao Senhor. O seu sonho Deus vai realizar, Ele vai se lembrar de você, né? Não esqueça, se você tiver a oportunidade de ajudar as pessoas que estão ao seu redor, faça. Muitas vezes a gente olha assim, mas eu, Senhor, é quem estou precisando ser ministrada. Quantas vezes a gente diz, e aí o Senhor nos usa nas situações mais complicadas das nossas vidas, quando a gente está tão triste, quando a gente está tão desanimado, quando a gente se acha esquecido, que as pessoas não reconhecem o nosso trabalho. A gente faz tanto pelo Senhor, faz tanto pela família, e as pessoas não lembram. Quero dizer a você que no momento oportuno Deus vai te honrar. Continue tratando bem, continue amando aquele teu marido, porque Deus vai salvar. Continue tratando bem, não desista de orar, não desista de adorar por aquele filho que você acha que não tem mais jeito, né? Por aquela causa que você acha que não tem mais jeito. Aquele sonho que você tem, que você acha que Deus já se esqueceu, eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu.
Deus não se esqueceu de você, dos seus sonhos. Deus vai cumprir. Deus realizou os sonhos de José e realizou o sonho de Ana. Ele vai realizar o seu. Agora, continue servindo ao Senhor, continue abençoando aquelas pessoas, não desistam daqueles que estão ao seu redor, continue amando, servindo, né, aquelas pessoas que estão ao seu redor, até aquelas pessoas que você acha que nem, né, que não tem mais jeito, que não lhe tratam bem, que se esquecem de você. Olha só, o copeiro esqueceu de José, mas ele serviu ao Senhor e no momento oportuno ele mesmo se lembrou. Então continue ajudando as pessoas ao seu redor, servindo ao Senhor e adorando a Ele, porque o Senhor vai realizar os teus sonhos, o Senhor não se esqueceu de você. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo com a graça do nosso Salvador.